Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu WhatsApp é 99951520454. Dê aí um like, um joinha, se inscreva em nosso canal, envie esse link para outras pessoas também, para que eles também possam aprender juntamente conosco a lição. Se você deseja receber os slides e também os estudos escritos, além dos que estão na revista, entre em contato conosco por esse WhatsApp e eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e também não sou aposentado. Eu vivo das ofertas que os irmãos nos enviam bondosamente através da operação do Espírito Santo em seus corações. Nós estamos estudando nas revistas Betel Dominical Adultos deste trimestre com o tema Terceira Epístola de João, instituindo um discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Alex Cardoso. Já vimos na lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade, e na lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Na lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Na lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Na lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Na lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Na lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Na lição 8, o verdadeiro discípulo servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao seu pastor. Lição 9, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Na lição 10, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. E hoje vamos ver a lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Então o discípulo deve ser referência. Nós estamos passando, talvez, pelo maior problema de referência hoje na igreja, desde que começou a igreja. Nós estamos assim, praticamente sem referenciais. O crente deve ter um referencial. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então nós temos que ter assim um referencial. Olhar e ver assim, dentre os nossos líderes, alguém que possa ser nosso referencial, alguém que a gente possa imitar. Imitar em quê? Em tudo, em sua fé, em sua prática de vida cristã, de oração, de jejum, de estudo da Bíblia, em sua prática de vida cristã, na evangelização, na sua vivência familiar, na sua convivência com as pessoas, tudo isso. Então devemos procurar referencial. E aí fica difícil achar. Porque quando pode ser referencial numa área, aí na outra área fica difícil, né? Então devemos nós mesmos sermos referenciais. E cada líder, cada professor de escola bíblica dominical deve procurar ser referencial para os seus alunos. E em tudo. E aí na lição de hoje vamos ver, principalmente no serviço cristão, ou ser um servo de todos, trabalhando na obra de Deus. Hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos dessa lição. Tópico 1, credenciais do bom testemunho. Subtópico 1, compaixão e amor. Subtópico 2, mansidão. Subtópico 3, bendizer e abençoar. No tópico 2, vamos ver ter uma vida transformada. Subtópico 1, pelo poder do Evangelho. Subtópico 2, pelo testemunho cristão. Subtópico 3, pelo poder do Espírito Santo.
No tópico 3, vivendo para fazer o bem. Subtópico 1, apartar-se do mal. Subtópico 2, buscar a paz. Subtópico 3, amar a justiça. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está em 3ª Epístola de João, versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então vemos que o apóstolo João elogiou Gaio e também elogiou Demétrio. Aqui ele está colocando Demétrio em evidência e dizendo que Demétrio é uma ótima pessoa, é um ótimo crente, tem um bom testemunho, e ele diz que a verdade, aqui a verdade sempre é Jesus Cristo. Então ele tem testemunho do próprio Jesus Cristo, porque todos quando falam de Demétrio vão falar a verdade sobre ele, e sempre a verdade sobre ele é a verdade de Deus, é coisa boa, só tem coisa para elogiar. E João diz que ele mesmo também dá testemunho de Demétrio. Seria como se ele estivesse se colocando, como uma segunda testemunha. A primeira testemunha é o próprio Deus, e ele concorda com isso. Verdade aplicada, o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Então, o testemunho mais importante a respeito de uma pessoa é o testemunho que vem do céu, o testemunho que vem de Deus. Nós vemos isso em Jó, Veja o testemunho que Deus deu de Jó. Olha, Deus diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Impressionante, Deus dá um testemunho assim de uma pessoa, é maravilhoso. Assim como nós temos Deus dando testemunho a respeito de Daniel, de Jó, de Noé. Então Deus dá testemunho, Deus vê cada ação nossa. E no caso do ministério aqui na terra, do nosso ministério, nosso trabalho, nossa ajuda no serviço de Deus, nós devemos imitar a Jesus Cristo, o seu ministério. O que Jesus fazia? Olha aí, Jesus ensinava a palavra de Deus. Jesus pregava a palavra de Deus. E Jesus curava a todos. Este é o testemunho que nós devemos dar. Nós devemos imitar o ministério de Jesus. É muito importante que a gente aprenda com Jesus e a gente coloque em prática através da nossa vida, através do nosso serviço cristão. E olha, não tem como separar teoria e prática. As duas coisas devem ser imitadas. Então, olha aí, existe o ensino, a pregação e a ministração de curas, libertação, de manifestações sobrenaturais. Tudo isso deve estar junto na nossa vida, na nossa prestação de serviço cristão, imitando a Jesus. Pode ver que foi assim que os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram, imitavam Jesus nestas coisas, ensinar, pregar, curar a todos. Busque, acredite, ore, jejue. Deus vai te usar. Então, não basta a teoria, tem que haver a prática. Não basta só ensinar, mas precisa também pregar. Não basta só ensinar e pregar, mas também tem que ministrar cura às pessoas, porque isso é uma demonstração de amor, de misericórdia.
Então é o amor em prática, é a misericórdia na prática, é o desejar o bem das pessoas, é ajudar as pessoas em tudo. Textos de referência, 1 de Pedro 3, 8 a 12. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então veja que os escritos, dos homens que andaram com Deus sempre contêm muito ensino sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre ser afáveis, companheiros, amigos, sempre falando sobre paz, sobre união, sobre justiça, sobre orações. Então, em ser bom, como Deus é bom. A introdução da lição diz: o termo testemunho no grego é martiriá, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Então, dar testemunho é confirmar, é autenticar, é carimbar aquilo que outra faz. Então, o testemunho cristão, a nossa vida cristã, o nosso serviço cristão, confirma que nós somos cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. Então, através da nossa prática de vida cristã, nós confirmamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque Ele fazia assim. Então, à medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos demonstrando a presença de Jesus Cristo em nós. Nós fazemos o mesmo que Jesus fazia. Ensinava, pregava, curava a todos. Então, sempre abençoando, não só espiritualmente, mas também fisicamente a todos. Tópico 1. Credenciais do bom testemunho. Ao escrever sua terceira epístola, João teve triplo objetivo. Número 1, elogiar e incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio com relação aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o Evangelho. Número 2, advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes. Número 3, louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio. Dos três personagens surgiram testemunhos positivos e negativos, fazendo com que eles se tornassem exemplos a serem imitados ou evitados. Então vamos ver que João coloca em destaque três pessoas, O Gaio, como uma boa pessoa que recebia os itinerantes, coloca em evidência Diótrefes, que era um péssimo exemplo para todos, que queria primazia, falava mal de João, não lia as cartas de João. Então, como péssimo exemplo.
E coloca Demétrio como um bom exemplo de cristão também. João coloca aí como Gaio sendo digno de ser imitado e Demétrio sendo digno de ser imitado. Já Diótrefes é colocado aí como um exemplo a não ser seguido, ou seja, todos deveriam evitar imitar a Diótrefes. Tópico 1, subtópico 1, compaixão e amor. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheios. Lucas 7,13. Compadecer-se no grego, spiaris isomai, que significa ser movido pelas entranhas, pois acreditava-se que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Jesus era o testemunho vivo do amor de Deus. João 3,16. Atitude a ser imitada e indispensável aos que exercem a liderança na igreja. Jesus sentiu compaixão das pessoas que andavam como ovelhas perdidas, sem um pastor que pudesse guiá-las. Mateus 9,36. Diótrefes não demonstrava compaixão e amor pelos que deveria ajudar na jornada cristã, deixando um testemunho negativo do que significa ser discípulo. A igreja deve ser um lugar onde se promove cura às pessoas feridas e não onde são ainda mais machucadas. Pastores bíblicos conduzem suas ovelhas, andando juntinho com elas, tendo compaixão por elas. A compaixão que faltava a Diótrefes pôde ser vista em Gaio e Demétrio, que foram reconhecidos como obreiros zelosos pelo bem-estar da igreja do Senhor. Com isso, eles deram bom testemunho cristão, reproduzindo preocupações e ações de Jesus aos vulneráveis. Fyodor Dostoiévski, escritor e filósofo do Império Russo, diz: a compaixão é a lei principal da existência humana. Então veja que a palavra de Deus revela a compaixão de Jesus. Ele sentia um profundo amor pelas pessoas e uma empatia. Ele olhava e via a situação da pessoa. Ele via a angústia, a dificuldade, ele via a doença, o sofrimento, e ele queria aliviar aquela pessoa. Então, esse sentimento deve estar em nosso coração, sempre de aliviar as pessoas. Ela não é salva, precisa ser salva. Ela está doente, precisa ser curada. Ela está prisioneira, precisa ser liberta. Ela está triste, precisa se alegrar. A compaixão é o amor em ação. É o amor mudando situações. Jesus poderia vir à terra só ensinando, pregando. Estaria cumprindo seu ministério. Mas ele sentia profunda compaixão pelas pessoas. Ele não aguentava ver alguém doente, sofrendo perto dele. Ele queria aliviar a pessoa, ele queria ajudar a pessoa. Isso é amor de Deus. Deus não quer ver ninguém doente. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Ele tem compaixão, ele tem amor. Quando se fala aí de suas entranhas se moviam, quer dizer que de dentro mesmo, do Espírito Santo é que vem aquela coisa assim que move a gente, né? Daquele mover de íntima compaixão. É o amor se movendo, é o desejo de ajudar, é a dor pela dor do outro. Jesus via as pessoas como ovelhas perdidas, sem um pastor para cuidar, sem alguém para orientar, sem alguém para curar, sem alguém para ajudar a se encontrar com Deus, a ser amada por Deus. E aí nós vemos que Diótrefes não tinha nada disso, ele não sentia amor por ninguém, a não ser por si próprio. Ele queria estar acima de todos. Falava mal de João, não lia as cartas de João,
não recebia os itinerantes, antes expulsava-os. Imagine, ele não tinha amor por ninguém, somente por si próprio. A igreja deve ser o lugar onde se recebe as pessoas, deve ser como se fosse um hospital, recebendo para tratamento. Aí, tratamento de amor, de misericórdia. A igreja deve ser o lugar onde nós encontramos Jesus Cristo, que nos recebe de braços abertos, com muito amor, com muita compreensão, sempre nos ajudando, nos abençoando, nos conduzindo sempre a Deus. Então nós vemos aí dois exemplos, Gaio e Demétrio, como bons exemplos de cristãos que amavam a todos. Subtópico 2, mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. A mansidão está alencada pelo apóstolo Paulo no rol do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e deve ser cultivada por todos os crentes, e mais ainda por um verdadeiro discípulo de Cristo no relacionamento com o rebanho do Senhor. Essa qualidade foi destacada no comportamento de um dos mais importantes líderes levantados por Deus. E era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12:3. Mansidão em grego é praotes, traduzido por gentileza, bondade, humildade. Esses traços eram vistos no próprio Cristo, que chegou a aconselhar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Um discípulo manso testemunha e imita a liderança de Jesus, que foi capaz de transformar um homem como Saulo, que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Atos 9:1. E por fim, tornou-se um líder que imitava o Cristo. 1 Coríntios 11:1. Saulo aceitou a correção do Senhor, abandonou sua vida de rebeldia e tornou-se um destacado apóstolo. Com calma, jeito, Jesus amansou o sujeito. Uma vez transformado, ele passou a se chamar Paulo. Saulo foi domado, mas Diótrefes não. É triste quando o ser humano deixa escapar a oportunidade de ter sua vida mudada. Geoffrey B. Wilson, pastor batista inglês, diz: a mansidão é a marca de um homem que foi dominado por Deus. Você é uma pessoa dominada por Deus? Então a mansidão não significa ser frouxo, ou ser abobado, ou dominado pelas pessoas. Não. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Moisés, para conduzir aquele imenso povo, precisou ser o homem mais manso do mundo. E veja que o homem mais manso da terra até aquela época, Moisés, acabou perdendo na sua mansidão. Quando bateu, feriu a rocha, quando Deus disse para falar a rocha. Então, mesmo sendo o homem mais manso da terra, ainda não foi capaz de imitar Jesus, que jamais deixou de ser manso. Então veja, a mansidão é muito importante e ela está contida aí entre os aspectos, entre os atributos do fruto do Espírito. Então nós devemos nos deixar moldar, nos deixar dominar pelo Espírito Santo, nos tornando assim mansos, imitando a Jesus Cristo, porque em Jesus o fruto do Espírito desenvolveu em sua totalidade todos os aspectos, todos os atributos do fruto do Espírito eram influentes na vida de Jesus, atuantes na vida de Jesus e estavam em sua completude na vida de Jesus. Então a mansidão tem a ver aí com gentileza, bondade, amabilidade, humildade,
E veja que isso tudo, quando se encontra com alguém que é violento, então vai conseguir dominar essa violência. Então o amor é que vai transformar, vai mudar. Então ele deve vir em contraponto. Veja que Paulo era um homem violento, que estava querendo matar os cristãos. Quando se deparou com Jesus, a mansidão de Jesus, o amor de Jesus, o dominou. Era a arma mais potente contra a violência. Então veja que Saulo foi domado pelo Espírito Santo. Já Diótrefes não foi domado porque não se submetia ao Espírito Santo. Então todos nós nos deixemos dominar pelo Espírito Santo. Aprendamos de Jesus, que é manso e humilde de coração. Subtópico 3, bendizer e abençoar. Gaio e Demétrio eram abençoados, que estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis. Essa característica era visível no auxílio ao rebanho de Cristo, e por isso o serviço e conduta dos dois foi enaltecida por João, 3 de João 5,12. Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia seu líder, o que também era visto. Abençoar é um ato de bom relacionamento e o chamado de um líder. 1 de Pedro 3,9. Falar mal de pessoas e instituições, como fazia Diótrefes, é falta de ética e coisa de quem não sabe abençoar. De nossos lábios devem sair palavras que edificam. Efésios 4,29. Aquele que tem a tarefa de liderar outras pessoas precisa dominar a arte de saber elogiar. Elogiar significa bendizer uma pessoa, falar bem dela, seja com ela mesma ou com outra pessoa. O elogio edifica. É uma forma sábia de dedicação, reconhecimento e carinho. A boa palavra não edifica apenas a pessoa a quem se dirige, mas também contribui para a formação de uma boa atmosfera em diferentes ambientes. Então vemos o exemplo de Gaio e Demétrio, pessoas excelentes, pessoas boas, que foram elogiadas por João devido às suas atitudes. Gaio porque recebia os itinerantes, tratava muito bem. Demétrio porque dava testemunho da verdade. Demétrio porque era um ótimo obreiro, sempre disposto a acolher a todos. Então esse tipo de conduta era o mesmo tipo de conduta de Jesus Cristo, portanto João os enaltece, os elogia devido a isso. Já o Diótrefes, ao contrário, maldizia, falava mal de João, não recebia os irmãos itinerantes, pelo contrário, os expulsava, não lia as cartas de João e queria a primazia, queria ser sobre todos de qualquer maneira. Então ele não demonstrava nenhum tipo de bondade, de misericórdia, de mansidão. Então, ao contrário de Diótrefes, que falava mal de João, nós vamos ver que Gaio e Demétrio elogiavam, obedeciam, se submetiam às ordens de João. Então nós devemos aprender sempre a elogiar, falar bem de todos. Sempre então o elogio vai quebrar barreiras, vai trazer paz a todos os ambientes em que nós estejamos. Tópico 2, ter uma vida transformada. Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial. De um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo, como está em Atos 2,14. Assim tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal. Antes, um discípulo medroso, Lucas 22,58, após o encontro com Jesus Cristo ressuscitado,
e ser cheio do Espírito Santo, um apóstolo ousado, Atos 5:29, um líder forte e um bom testemunho. Então vemos aí Pedro antes do Pentecostes e Pedro depois do Pentecostes. Vemos Pedro então antes de receber o Espírito Santo e vemos Pedro depois de receber o Espírito Santo. Primeiro Jesus assoprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, depois são revestidos do poder no dia de Pentecostes, né? Então, primeiro receberam a pessoa do Espírito Santo, agora receberam o poder do Espírito Santo. E nós vamos ver Pedro em sua primeira pregação e vamos ver a transformação geral que Pedro teve. Ele passou daquele homem violento que tacou a espada lá no soldado. Agora ele passa a ser o homem que vai trabalhar com a espada, mas agora a espada é a palavra de Deus. Ele tem agora o objetivo de salvação das pessoas. Se antes ele era um rude pescador, um homem ignorante, agora ele é um homem de Deus. Ele é um imitador de Cristo. Tanto é verdade que ele ama tantas pessoas, sente tanta compaixão pelas pessoas, que ele vai passar a orar pelas pessoas e milagres tremendos vão acontecer. Isso é demonstração do amor de Deus que estava no coração de Pedro. Então, de um discípulo medroso, passa a ser agora um homem muito corajoso, de alguém que andava com Jesus, mas não reconhecia realmente Jesus como Deus, agora para um homem que viu Jesus ressuscitado. Agora ele sabia e tinha certeza que Jesus é Deus. E ele agora dá um forte e eficaz testemunho de Jesus Cristo perante todos. Tópico 2, tópico 1, pelo poder do Evangelho. O termo Evangelho do grego Euangelion significa boas notícias, boas novas do reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, que requer transformação, Romanos 12,2. Pedro passou a ser um homem escravo de rompantes, disposto a ferir pessoas, João 18,10. Há um proclamador das boas novas, Atos 5:29-32. Paulo é outro exemplo do poder do Evangelho, passando de perseguidor a seu defensor e propagador, e que reconheceu sua eficácia, Romanos 1,16. Discípulos têm um grande poder de influência, é a ponte que gera contato, contágio e transformação. É influência. E isso acontece no meio de um testemunho vigoroso na vida do discípulo. Gaio e Demétrio foram transformados pelo poder do Evangelho e se tornaram referências em suas épocas até os dias de hoje, pelos seus testemunhos registrados pelo apóstolo João. Grandes líderes surgem motivados pela paixão, desenvolvem relacionamentos saudáveis, promovem a comunicação aberta e engendram em outros as habilidades de liderança. Assim, injetam o poder do Evangelho em seus liderados. James David Greer, pastor americano, diz: uma coisa é entender o Evangelho, mas outra bem diferente é experimentar o Evangelho. Há quem seja um gigante no intelecto e um pigmeu no caráter. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele vai trazer uma transformação, uma mudança. Assim como aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo, de homens duros, de homens com comportamento violento, para homens cheios de amor e de misericórdia para com todos. Um verdadeiro discípulo de Cristo, então, é uma ponte de ligação entre o mundo humano para com o reino de Deus.
entre o ser humano normal para o ser humano transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Vemos aí Gaio e Demétrio, homens que são exemplo de misericórdia, de amor, de mansidão, exemplos de homens de Deus, de cristãos. Grandes líderes da igreja vão ter as características de Jesus, vão ser imitadores de Jesus. Então terão caráter formado dentro daquilo que ensina a palavra de Deus, dentro daquilo que Jesus transmitia. Então são imitadores de Jesus Cristo. Então falar o Evangelho, falar sobre Deus é uma coisa. Agora experimentar Deus é outra coisa. É muito complicado, né? Ser gigante intelectualmente e pigmeu no caráter cristão. Tópico 2, subtópico 2, pelo testemunho cristão. Quando Jesus diz, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, Mateus 10,40, ele estava fazendo referência ao testemunho. Diótrefes, ao resistir em receber João, não o reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo, que tinha comissionado os apóstolos. Diótrefes estava exibindo um mau testemunho em vez do testemunho cristão, sendo repreendido por isso. Ao contrário de Demétrio, que teve essa condição exaltada por João, todos dão testemunho de Demétrio, também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. 3 de João 12. O testemunho de um seguidor de Jesus é a primeira porta através da qual um descrente vê Cristo. Seu jeito de falar, tratar as pessoas, sua forma de lidar com diversidades, exibem sua fé. O evangélico é quem vive segundo o Evangelho, sendo um portador das boas novas e tendo um testemunho cristão. A fé evangélica deve testemunhar uma vida transformada, como a de Pedro, de Paulo, de João, de Gaio, de Demétrio e tantos outros. Então veja, quando Jesus diz, quem recebe a vocês, recebe a mim, ele está falando, você me representa, você dá testemunho de mim, do jeito que eu sou. Então você é visto como um servo de Cristo, porque você é imitador de Cristo. Então Jesus está dizendo, quem recebe você está recebendo a mim, porque você se parece comigo, é meu imitador, dá testemunho de mim. Como sabemos que João era o imitador de Cristo, quando Diótrefes não o recebia, não estava recebendo Jesus Cristo. Diótrefes não representava Jesus, não era imitador de Cristo. Portanto, não recebia aquele que dava testemunho de Cristo, que imitava Cristo, para que ele não ficasse em evidência, todos percebessem quem era ele. Veja que Demétrio, todos davam testemunho de Demétrio. Tanto João quanto a igreja, todos que conheciam Demétrio, davam um bom testemunho dele, porque era o imitador de Cristo. Então, sempre quando nós temos contato com alguém que não é crente, essa pessoa procura em nós alguma coisa de Jesus Cristo. E nós temos que passar para ela o caráter, a personalidade, o amor, a mansidão, né, de Jesus Cristo. Aí ela vai ver Jesus através de nós. E aqui na lição nós vemos aí, o exemplo então de João, de Paulo, de Gaio, de Demétrio, são exemplos de imitadores de Cristo. Tópico 2, subtópico 3, pelo poder do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem suas testemunhas. Ele disse que essa condição seria alcançada pelo poder do Espírito Santo que desceria sobre seus discípulos. Atos 1:8. Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. Diótrefes, como seu integrante,
deveria ter um testemunho que honrasse Jesus, mas sua reputação não apontava para o Cristo. A vida de Pedro foi transformada quando ele ficou cheio do Espírito Santo, o que foi constatado quando testemunhou aos líderes e anciãos do povo sobre o poder de Jesus de Nazaré. Atos 4, 8 e 10. Paulo é um exemplo do poder transformador do Espírito Santo. Ele deixou de ser Saulo e foi transformado em Paulo. Quando cheio do Espírito, demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo foi pregar o Evangelho nas sinagogas, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Atos 9, 17 a 20. Então veja que Jesus, falando aos discípulos, disse para eles que eles seriam testemunhas. Então, para ser testemunha, é preciso imitar aquele que você está dando testemunho dele. Então, se você acha que aquele é perfeito, então você deve imitar este. Aí você estará dando bom testemunho. Não só falando, mas também praticando, sendo exemplo, claro, na prática. Então vemos que Gaio e Demétrio dão exemplo, dão testemunho de Jesus, mas Diótrefes, pelo contrário, dá exemplo de alguém que não tem Jesus na vida. Vemos a grande transformação de Pedro, então no dia de Pentecostes, quando foi cheio do Espírito Santo e já começou pregando o Evangelho, sempre mostrando Jesus, sempre se identificando como cristão, seguidor de Jesus. O apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor, também teve um encontro com Jesus, foi totalmente mudado. Aí nós temos que entender, não é que Saulo foi transformado em Paulo, apenas o nome. Saulo é um nome judaico, Paulo é um nome romano. Não quer dizer que Saulo foi mudado em Paulo. Tome cuidado com isso. Então, quer dizer que o nome que Paulo adotou para pregar por todo o Império Romano é o nome Paulus, que é Paulo, que é o mesmo nome, Saulo no hebraico. Então, por exemplo, meu nome é Henrique. Se eu for pregar nos Estados Unidos, vamos chamar de Henry. É o mesmo nome, não quer dizer que eu mudei de Henrique para Henry. Não. É o nome que muda de acordo com o lugar onde nós estamos. Agora, houve transformação total na vida de Saulo, porque ele conheceu Jesus, passou a ser um homem manso, humilde, passou a ser o pregador do Evangelho, a dar sua vida pelo Evangelho. Tópico 3. Vivendo para fazer o bem. O termo bem no grego, kalopieo, que significa agir corretamente, fazer o bem, é a essência do Evangelho e a forma como Jesus viveu na terra. Atos 10, 38. Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas se afastar do mal. Testemunhar Jesus é mostrar o bem. Então veja, alguém pode ser uma pessoa boa, fazer coisas boas, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa má. Veja só, uma coisa é contrária à outra. Mas pode acontecer? Pode. Acontece muito? Acontece. Agora, quando somos imitadores de Jesus, nós somos bons em essência, porque Deus é bom. Então essa bondade vem de Deus, vem do Espírito Santo para nós. Então é uma qualidade, um aspecto do fruto do Espírito, a bondade. Então nós somos bons devido ao Espírito Santo estar em nós. É devido a Deus estar em nós. Jesus disse, não há nenhum bom senão Deus. Tópico 3 sobre tópico 1, apartar-se do mal. O termo mal no grego, keikos, refere-se a uma natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir. Baixo, errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Diótrefes fazia o mal
e era repreendido por sua conduta, contrária à de um líder comprometido com o reino de Deus. Suas perversidades feriam pessoas que ele deveria pastorear com amor. 1 de Pedro 5,2. Diótrefes também usava sua boca para proferir maledicências contra João, a quem deveria honrar como seu líder. Apartar-se do mal significa desviar-se das coisas que não agradam a Deus, não testemunham sobre Jesus, que são contrárias ao modus operandi do reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Seguir o mal era o mesmo que seguia Diótrefes. Sua influência era perniciosa no seio da igreja, pois expulsava qualquer um que não concordasse com ele. Seguir a Gaio ou a Demétrio, no entanto, equivaleria a tomá-lo como modelo de lealdade, o que foi reconhecido pela igreja. Então veja que o bom discípulo de Jesus Cristo deve se apartar do mal. Então você vê o mal, sai dele, sai fora dele. Não participe disso. Não apoie isso. A Bíblia diz: fuja de toda aparência do mal. Parece coisa má? Passe de longe. Não participe, não esteja ali entre aqueles. Veja que Diótrefes era uma pessoa má e quem se relacionava com ele ia acabar pegando aquela maldade dele. Veja que ele falava mal de João. Ele não honrava a autoridade de Deus que estava sobre João. Então, seguir Diótrefes é seguir o mal. E Diótrefes perseguir qualquer um que fosse contrário a ele e suas ideias. Já Gaio e Demétrio eram bons exemplos a serem seguidos, exemplo do bem. Tópico 3, tópico 2, buscar a paz. O termo buscar, do grego zeteo, significa procurar a fim de encontrar, empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratricídio, a morte de Abel por seu irmão Caim, Gênesis 4:25. Assim o mundo tem sido influenciado negativamente pelo inimigo, que é homicida e continua semeando contenda e discórdia. João 8:44. Mas Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6. O único capaz de dá-la ao homem. Diótrefes não era um discípulo de paz. Seu mau testemunho matava a fé dos irmãos. Não há paz sem Deus, e é nele que devemos buscá-lo. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, era um homem de temperamento belicoso, mas acabou se tornando um pregador da paz, ensinando a igreja a buscá-la e segui-la. 1 de Pedro 3:11. Diótrefes era aquele tipo de pessoa que denigre a reputação da igreja. Ele transformava a fé cristã numa religião ambígua que só servia para oprimir e escravizar. Em vez de melhorar a vida das pessoas, ele a tornava num fardo pesado. Suas palavras insultuosas faziam com que as pessoas perdessem sua alegria e sua paz. João, porém, alerta acerca da intenção de Satanás em roubar-lhes a paz interior. Então devemos sempre buscar a paz. Veja que a paz, mesmo onde não existe, nós vamos buscar, nós vamos levar se não existir. Devemos, então, incentivar a paz. Devemos imitar Jesus, trazendo paz a qualquer ambiente onde nós estejamos. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz com todos deve ser buscada a todo custo. Quando estiver em vós, tende paz com todos. Veja só, nem sempre será possível estar em paz com todos, porque as pessoas não querem muitas vezes estar em paz conosco, porque nós seguimos a Jesus. Mas dependendo de nós vamos sempre levar a paz. Nunca o ódio, nunca a divisão. Sempre amor, sempre
a paz. Veja que Diótrefes levava a divisão, falando mal de João, não recebendo os irmãos, expulsando, não lendo as cartas de João. Então ele trazia o quê? A divisão, trazia a violência, trazia a guerra no meio da igreja. Olha só. Então ele estava representando Satanás e não Deus. Então Gaio e Demétrio estavam representando a paz, trazendo união, trazendo submissão a João, portanto a Deus. Veja o que diz a Bíblia, o reino de Deus é, olha aí, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha aí, a paz está presente e é importantíssima. A paz indica que nós estamos no reino de Deus. Tópico 3, subtópico 3, amar a justiça. Aquele que ama a justiça deve praticá-la. Miqueias 6:8. Quem pratica é abençoado e tem suas orações respondidas por Deus. 1 de Pedro 3:12. Quem a ignora faz o mal, e o rosto do Senhor é contra ele. Deus ama a justiça porque é justo. Salmos 11:7. E seus filhos devem refletir seu caráter. Gaio e Demétrio refletiu a justiça divina na forma como procediam na igreja e tratavam as pessoas, até mesmo as estranhas. Justiça, generosidade, participação e cooperação não têm valor para maus discípulos como Diótrefes. Só duas coisas são importantes: controle e acúmulo de poder. O testemunho de um autêntico discípulo deve refletir seu caráter cristão. Para ter um caráter cristão, deve ser cumpridor da palavra e não mero orador ou ouvinte esquecido, como está em Tiago 1:22. Frederico William Robertson, clérigo anglicano inglês e orador profúcuo, afirmou: a justiça e o amor de Deus são um. A justiça infinita deve ser o amor infinito. A justiça é apenas mais um sinal de amor. Então, justiça. Justiça quer dizer ter todos a mesma distância. É a equidade, é ser reto, é ser conduzido por Deus a amar a todos de igual modo, desejar o bem de todos de igual modo, é não ser entregue à corrupção, é não tomar partido. Então veja que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha aí a justiça como é importante. Jesus é chamado justo. Então praticam a justiça aqueles que amam. Conclusão. O verdadeiro discípulo é construído por comportamentos que mostram compromisso, respeito, amor e um bom testemunho. Gaio e Demétrio, ao longo de suas trajetórias, tiveram seus ministérios dignos de serem reconhecidos não só pela igreja, mas por seu líder, construindo um bom testemunho. Então veja que um discípulo de Jesus Cristo deve andar como ele andou, deve ser imitador de Jesus Cristo, deve se comportar como Jesus Cristo, deve dar testemunho da verdade, dar testemunho da mansidão, do amor, dar testemunho da justiça, da paz. Então vemos que Gaio e Demétrio aí davam um bom testemunho de cristãos, de imitadores de Jesus. E nós devemos então copiar Jesus, imitar Jesus em tudo. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, e ele morreu a nossa morte. Nós tínhamos que morrer, nós merecemos, nós pecamos, merecíamos morrer na cruz, mas ele nos substituiu ali, ele morreu em nosso lugar. E ele ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Você recebe perdão agora por todos os seus pecados. Vamos orar, peça perdão a Deus
Entregue sua vida a Deus. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora. E você recebe cura, recebe o seu milagre. Recebe o seu milagre em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Estão agora pedindo perdão. Estão buscando a Tua misericórdia, Teu amor. Força. Oh, Senhor, recebe-os por filhos. Enche-os do Espírito Santo. Conduze-os em vitórias, Senhor, sobre o pecado. Conduze-os em vitórias, tendo saúde. Cura, Senhor. Todos que estão doentes, estão enfermos agora, cura. Toca neles, Senhor, cura totalmente, em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Vem sobre eles o Teu perdão, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, dá um like aí, se inscreva no nosso canal. Passe o link desse vídeo para outros irmãos. Se você deseja receber os slides e mais estudos escritos da lição, entre em contato conosco, meu WhatsApp está aí, 999-152-0454. Esperamos ter ajudado a todos. Deus abençoe e a paz do Senhor.